Olá, estamos começando mais um Ponto Contra Ponto e desta feita com a série Eleições Municipais 2024. Nós que temos a preocupação de trazer aqui informações que sejam úteis, um tempo de internet útil para as pessoas, nós estamos procurando sempre trazer os pontos contra pontos, ou seja, respeito a sua opinião, respeite a minha oposição, de uma maneira de um debate sincero, legítimo, com pessoas que tenham não só a competência técnica, o estudo necessário para trazer os temas, mas também tenham a compreensão da humanidade, né? A compreensão do que nós precisamos travar de diálogos, de debates de verdade, para entendermos o encaminhar da humanidade, da sociedade. É óbvio que as pessoas até brincam com isso, parece que virou um jargão, que a gente não discute política, religião, futebol. Aqui no Ponto Contra Ponto nós discutimos tudo isso, de uma maneira saudável, mostrando sempre posições que podem ser divergentes, mas que nem por isso vão invalidar o propósito de cada pessoa. Nós temos que a política ela é vivida, sentida, exercida por todos nós a todo tempo, mesmo que as pessoas não se deem conta disso, mesmo que não tenham estudado para isso. O que importa é saber que quem não se importa com a política é ter o castigo de ser governado por quem se interessa por ela. Então, isso nos dá conta de que cada pouquinho que nós pudermos fazer para trazer para você uma informação útil, verdadeira, legítima, que te ajude a decidir, inclusive, o voto que você vai dar nessas eleições municipais de 2024, para nós já é uma grande recompensa. Nosso programa tem um compromisso com você de trazer essas informações de forma gratuita, não temos interesse partidário, ideológico direto, as pessoas que aqui vêm são responsáveis por seus atos, por seus dizeres, por isso são pessoas que estão trazidas na condição profissional, mas também na condição de amigas que já são do nosso programa. E hoje, mais uma dessas peças está aqui conosco para tratar desse assunto das eleições municipais de 2024. Professor Wallace Hermani, seja bem-vindo, professor. Eu agradeço, Rachid, é um prazer estar aqui de novo, né? Pois é, você já está virando figurinha carimbada aqui, porque o que é bom repete, né? Tinha um comercial que dizia isso. E para poder dizer do professor Wallace Hermani, eu tenho uma certa dificuldade, talvez eu vou resumir aqui seu currículo, como sempre, porque realmente ele tem uma grande formação científica, é um homem do mundo, é um cidadão do mundo, é aquela famosa coisa da música do Clube da Esquina, né? Ele é do mundo, mas é de Minas Gerais, ele é nascido em Belo Horizonte, mas muito jovem ainda, viaja o mundo inteiro, né, já conviveu em várias civilizações, ele que é hiperpoliglota em razão disso, né, com reconhecimento da Associação Internacional de Hiperpoliglotas, que tem aí um trabalho grande com o Centro de Idiomas e outros estudos aqui em Belo Horizonte, fazendo hoje aí a aproximação de pessoas e idiomas até bastante distantes de nós, né, ele vai falar disso um pouquinho rapidamente no início, porque eu não consigo nem... São mais de 20 idiomas, né, professor? Que nós temos aí na escola? 22. 22 idiomas. Então, é muito interessante essa sua caminhada também, mas também que um doutorando hoje, já está trabalhando aí com um doutoramento, mas já mestre em Sociologia Política pelo IUPEV. Eu vou pedir licença um minutinho só aqui, porque está acusando aqui uma instabilidade, professor. A gente precisa corrigir. Um minutinho só. Já estou de volta. Tivemos hoje instabilidades aí durante o dia, já com a internet. A gente, antes de começar a gravar, eu e o professor Wallace já falávamos disso, né? Estamos vivendo dias difíceis, que a gente tenta todos os recursos, a gente investe e acaba que na hora H a gente tem problemas aí da comunicação. Mas já corrigimos aqui, mudamos a rede. E eu dizia da formação do professor Wallace, que é mestre em Sociologia Política e pelo IUPERJ, e também cursou o primeiro ano de mestrado em Linguística Aplicada na Unital. Atualmente, cursa o doutorado em Sociologia Política e tem aí fundador da Wallace Hermani, Centro de Idiomas e Outros Estudos, como falei, com grande vivência internacional. Tem interesses variados em sociologia, ciência política, antropologia, línguas, linguística, música, literatura, histórias e quadrinhos, cinema, séries, artes marciais, né? E ele que está conosco, já com o lançamento do seu livro Horizonte de Titã, é o primeiro livro ficcional,
e realizou também a editora Simulacro. Portanto, estamos diante aqui de um cientista, um homem dedicado aí aos estudos, ao trabalho científico para ele e para outras pessoas, trazendo aí uma série de informações, inclusive dos outros lados do mundo, né, onde a gente não viaja fisicamente, a gente viaja com ele aí nas suas aulas, na sua abordagem, com a sua equipe, que é uma equipe extremamente competente. Tenho o prazer de conviver com outros professores do Centro de Idiomas e outros estudos, e hoje a gente vai fazer essas abordagens aqui das eleições municipais de 2024. O professor Wallace, que tem uma formação, inclusive, sociológica, marxista, e eu falei para ele que, quando fiz o convite, que eu estaria muito honrado com a vinda dele, justamente porque nós queremos aqui também pontuar para todos aqueles que nos prestigiam que a política deve ser tratada, inclusive, com o entendimento de lados opostos, o ponto contra ponto, como falei no início. E vamos trazer aqui pessoas, pensadores, cientistas também, que têm a linha de conservadorismo, pessoas que estão mais ligadas a outras ideologias e, portanto, nós queremos encontrar as ideias para que todos tenham posição de análise e, quem sabe, refinar aí o seu voto para o nosso mês de outubro. Professor, eu queria começar por uma questão básica mesmo, porque tenho ouvido de muita gente, inclusive candidatos, né, quando ainda pré-candidatos, agora alguns candidatos, tenho ouvido assim, porque estou com fulano, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, e tal. E a gente começa, 2 minutos que a gente conversa com a pessoa, a gente vê que a pessoa não entendeu nem o que é direita, nem o que é esquerda, porque, na verdade, ela está falando talvez do partido ao que o prefeito se candidatou, mas que ele já deixou aquele partido e já mudou de partido, ela nem sabia, e, na verdade, a gente está vendo que as pessoas polarizaram as eleições municipais num sistema binário aí de 2 partidos políticos, que, na verdade, não são mais partidos políticos, 2 vertentes que não são ideologias, são 2 vertentes, uma polaridade que ficou aí entre o último presidente da República e o atual, e que ninguém sabe dizer nem de que lado cada um está. Quem é quem? Só pode fazer um breve histórico para a gente sobre isso. Como é que é essa coisa de esquerda e direita? Desde quando começou e como é que está hoje, Brasil, mundo? Essa questão de direita e esquerda ela é uma questão candente, é uma questão importante, e ao mesmo tempo cheia de controvérsias, porque eu tenho debatido com colegas no doutorado, por exemplo, alguns colegas, às vezes, que não têm uma dedicação tão clara em relação a estudar a política de forma mais aprofundada, porque às vezes tomam caminhos de pesquisa diversos, né? Eu me dedico, de certa forma, ao estudo da política, principalmente numa perspectiva marxista hoje, porque minha pesquisa doutoral ela analisa, inclusive, os 20 primeiros anos da União Soviética, né? Lá no início do século passado, entre 17 e 36. Então, e no mestrado eu trabalhei com a análise dos processos de impeachment no Brasil. Então, você acaba, de fato, tendo uma investigação um pouco mais cuidadosa nesse sentido. Então, sim, esse debate, ele inicia lá na Revolução Francesa, eu não vou ficar falando muito disso aqui, mas a gente tinha aí uma premissa básica, né? Seriam, num espaço físico, num certo ambiente físico, quais seriam aquelas pessoas de destaque na sociedade, que elas estariam à direita do rei e aquelas que estariam à esquerda do rei. Então, pensando dessa forma bastante imagética, a gente pensa o seguinte: aquelas pessoas que estavam à direita do rei, elas estavam defendendo os interesses do rei. Elas estavam defendendo os interesses próprios de uma nobreza, né? Que eram a defesa da terra, a defesa da propriedade privada, a defesa de títulos, a defesa de determinadas tradições. E, por outro lado, as pessoas que estariam à esquerda do rei, essas pessoas estavam ao lado ou defendendo direitos e defendendo pautas que eram mais caras, mais próprias àquelas pessoas menos favorecidas na sociedade. Então, se a gente pega essa imagem e avança um pouco no tempo para entender os conflitos no século XIX, XX, as revoluções, e chegando ao século XXI, a gente tem que estar muito claro do seguinte ponto. Hoje, quem são as pessoas que estão a uma direita no espectro político e quais são as pessoas que estão a uma esquerda do espectro político? Lembrando que direita do espectro político,
a gente tem várias gradações dentro dessa direita, e dentro do espectro político chamado esquerda também há várias gradações, que eu não vou ficar entrando aqui nesses meandros. Essas gradações, elas são representadas também por partidos políticos, tanto à direita quanto à esquerda. E Sim. por pensadores, por ideologias, por linhas teóricas, enfim. Perfeito. Basicamente, nós temos aí, só para concluir, nós temos basicamente aí, hoje, uma direita pautada ainda na defesa dos interesses daquele pessoal que detém os meios de produção, que detém as tradições, ou que quer conservar as tradições, que detém um poder econômico maior, as grandes empresas, as grandes fortunas e a propriedade privada. E a tal da esquerda, onde que ela se enquadra nesse processo? Ela continua, pelo menos na sua origem, e em grande parte dela, continua defendendo os direitos das classes menos favorecidas, da classe trabalhadora, por exemplo, que tem aí, que é vilipendiada, que é sucateada, que é uberizada, que é precarizada a todo instante. Então, vai defender uma saúde pública, vai defender uma educação pública e tudo aquilo que for dentro de uma lógica do público para servir e atender às demandas da população, na sua maioria. Perfeito. A gente poderia, professor, fazer um resumo, talvez, na concepção dessa passagem que o senhor fez aí muito bem rápida, né? De lá do início para agora, dizer que a gente dividia lá, então, a direita e a esquerda entre a nobreza de um lado e o proletariado de outro. Para o dia de hoje, nós dividimos aí os trabalhadores e os capitalistas, os investidores, os mega empresários, principalmente. E eu tenho uma percepção disso, para fazer um ponto contra ponto aqui, a gente dizendo essa percepção de que as pessoas entendem de uma maneira talvez equivocada a ideia de que não poderia haver um rico de esquerda e que não poderia haver um pobre de direita, né? E as pessoas não... bastante equivocada. É equivocada, aquela coisa que a gente vê na internet, os memes, né, que vão virando aí, porque é esquerda, mas tem um tênis importado, é esquerda, mas tem um iPhone. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes, naturezas diferentes. O pensamento e a ideologia se encarrega de fazer um agrupamento de pessoas que pensam de maneiras parecidas. E quando você falou da gradação, a gente lembrar que nem tudo é direita e nem tudo é esquerda, porque nós temos aí um centro, estaria entre as duas, e a partir desse centro a gente tem uma gradação dali para os extremos. Aí a gente chega na extrema-direita, na extrema-esquerda, pensando, por exemplo, no centro-esquerda, no centro-direita. Só aí a gente já tem 5 pontos dessa nossa gradação. Pelo menos. Não é isso? Ou seja, só para poder começar a entender que há a possibilidade de a gente pensar que nós temos pessoas destinadas a um crescimento empresarial, a um investimento de verdade, que coloque trabalhadores tendo renda, né, trabalhadores tendo emprego, e essas pessoas não são, de maneira nenhuma, levianas no seu propósito. O que nós estamos dizendo é que a eterna luta do capital e trabalho continua sendo aquela em que o capitalista ele quer o lucro e, em cima, na maioria das vezes, de exploração de pessoas que precisam do básico. A pessoa precisa do básico para viver, então ela trabalha por um salário miserável, que não é culpa só do empresário, não, é culpa de todo o sistema, né? Inclusive o nosso sistema republicano, dito democrático, que ainda estamos a caminho de uma democracia, que coloca aí um salário mínimo pífio, que deveria dar conta de pagar as contas da família inteira, na verdade, quase não garante o transporte do trabalhador, que a moradia eu nem vou dizer. Mas vamos voltando aí para a questão do nosso Brasil, né, do nosso estágio que nós temos. E o programa é sempre rápido, hoje ainda com essas nossas participações menor ainda, mas nós temos aí um Brasil de 64 para cá. A gente teve um golpe no Brasil em 64, um regime militar que foi instaurado, perdoou aí 85, e depois nós vemos aí uma certa chamada reabertura do processo democrático. Isso traduzido em política local, principalmente em política municipal, quando naquela época a gente só tinha 2 partidos políticos, e ali a gente estava limitado mesmo, né, o tal do bipartidarismo. A gente, por exemplo, no dia de hoje, em que nós abrimos aí o número de partidos, abrimos o número de possibilidades de as pessoas escolherem,
né? Coligações, agora temos as federações, né? As federações. Isso tudo traduz uma amplitude de escolha, mas parece que a população quer se restringir a dois lados só. A população não tem entendido que na dinâmica local, no voto municipal, nós devemos trabalhar em cima da questão pessoal ou do conhecimento dos nossos candidatos e não somente através dessa chamada ideologia nacional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nós tivemos uma ditadura ou não, nós tivemos um processo de abertura democrática. A democracia que a gente quer chega nas eleições, chega nas urnas aí em outubro desse ano, professor? Olha que você levantou uma série de questões que eu acho que são interessantes, mas eu quero fazer um recorte talvez um pouco maior. Quando a gente pensa em bipartidarismo, no caso do Brasil, né, nós temos uma estrutura multipartidária ou pluripartidária, como alguns autores, que ao mesmo tempo você teve durante os anos 90 do século passado disputas por hegemonia nacionais que eram dadas e pautadas basicamente por dois grandes partidos, que eram ali, por sua vez, o Partido dos Trabalhadores, o PT e o PMDB. Né? Então, você tinha aquelas disputas à presidência nacional, que se tornaram históricas, consagradas, entre Fernando Henrique e Lula. Fernando Henrique vence 2 eleições, e aí, após esses 2 mandatos de Fernando Henrique, pelo PSDB, o Lula vence e tem aí 2 mandatos pelo PT, depois entra a Dilma e depois a gente chega aí à fase que a gente está atualmente. Por que eu estou trazendo essa discussão entre PT e PSDB? Porque parece aí que já começa a alinhar um pouco com o que você começa a me perguntar. Sim. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, né, de um regime ditatorial militar, né, administrado basicamente por forças ligadas ao militarismo brasileiro, só que essas forças elas não estavam isoladas. Lembrar que a América Latina teve um total de 21 ditaduras militares. Alguns vão chamar hoje de ditaduras cívico-militares, ou empresarial-militares, ou jurídico-militares, mas não importa, a palavra militar está sempre ali. Essas ditaduras, elas também tinham apoio não só interno das burguesias, de parte do empresariado, das elites locais, não só políticas, mas econômicas e às vezes também intelectuais, e também pelo capital externo, principalmente agenciados aí pelos Estados Unidos entre os anos 60 e 70, na maior parte desses processos. A gente tem uma abertura democrática em 85, temos uma Constituinte em 87 e a Constituição dita cidadã em 88, que talvez aí é considerada por parte dos juristas, parte dos constitucionalistas, como, de fato, uma das constituições mais avançadas, do ponto de vista do avanço humanitário, do avanço dos direitos do homem, ou dos homens, ou da humanidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí nós temos, de fato, um primeiro momento em que o brasileiro passa a ter acesso ao voto, independentemente se ele fosse branco, negro, indígena, mulher, fosse analfabeto ou não, ou seja, independentemente de sua classe social, independentemente de sua orientação sexual, independentemente de sua formação acadêmica, ou seja, do seu grau de escolaridade. E ele passa, a partir de 88, a escolher livremente, até que se prove o contrário, os seus candidatos para os representá-los nos próximos 4 ou 5 anos, ou o que quer que seja. E aí nós temos as eleições à presidência em 89, Fernando Collor de Mello vence, depois há o seu impeachment, e depois Fernando Henrique assume, e aí começa aquele embate que eu te falei entre 2 grandes partidos em nível nacional. Isso ajuda a formar parte do nosso imaginário, ou do nosso da parte simbólica política, de grandes disputas por hegemonia. Lembrando que o PT era um partido recém-criado nos anos 80, e se torna o maior partido de massa da América Latina. A pessoa pode ser de direita, pode ser de esquerda. Se ela for de esquerda, ela pode ser contrário ao Partido dos Trabalhadores, mas ela tem que reconhecer que é o maior partido de massas da América Latina. E de esquerda nem se fala. Então, o que acontece? A gente passa, Rachid, 30 anos, basicamente, sendo moldado por disputas nacionais entre PT e PSDB, disputando governos do Estado, disputando prefeituras. Então, você começa a moldar esse imaginário e que já começa a consagrar gerações
que nascem após isso. Verdade. E aí eu vou para um cenário internacional. Eu pego o caso do Reino Unido, em que o Reino Unido tem cerca de 300 partidos políticos, e você tem 2 partidos, que é um sistema que a gente chama de bipartidário, entre aspas, que é o Labour Party, que é o Partido Trabalhista, ficou consagrado lá pelo Tony Blair nos anos 90, e temos aí o Partido Conservador. Esses 2 partidos, eles disputam quem assume como primeiro-ministro do Reino Unido, e, eventualmente, eles ficam se articulando entre esses 2, criando aí um processo também de disputa ideológica, de hegemonia por 2 grandes partidos. Mas lá tem mais de 300 partidos políticos. E quase ninguém sabe disso. Aí eu vou para os Estados Unidos. A grande referência nossa, do ponto de vista da Constituição democrática, o modelo democrático e republicano que a gente tem desde o século XVIII até os dias de hoje, com empréstimo para a sua Constituição, que ela dá molde às constituições brasileiras desde 1824, chegando a 1988, eu posso dizer que eu estudei todas elas, tá? Apesar que eu não sou jurista, mas eu tive que estudar. Esse modelo que você tem nos Estados Unidos, lá com a sua Constituição do final do século XVIII, ela dá molde para várias repúblicas do mundo e várias democracias ocidentais, ditas liberais, ou constitucionalistas, ou burgueses, né? Depende do autor. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 100 partidos políticos. Verdade. Mas nós temos nacionalmente a disputa entre os azuis e os vermelhos, que são quem? Os democratas e os republicanos. Então, olha que interessante. Isso também ajuda a moldar parte do imaginário americano, só que no caso dos Estados Unidos, mais fortemente do que o Brasil, ela exporta essa ideologia e essa disputa bipartidária ou polarizada para o mundo inteiro. E o Brasil ele passa também, de certa forma, a sofrer os impactos dessa influência, dentro de um mundo globalizado a partir dos anos 90 do século passado. Isso, para concluir minha fala, e retornar a bola para você, vai impactar diretamente na mentalidade das populações que vivem no nosso país. A gente sai de uma disputa que antes era feita por PSDB e PT e passamos a uma disputa que ela é encabeçada por Bolsonaro de um lado e Lula de outro, representando aí o quê? O PL, com as suas várias modificações durante a história, e o hoje PT, né, do atual presidente reeleito Lula. Ou seja, se você parar a pensar, na sua 3ª vitória como presidente, mas na sua 5ª vitória enquanto membro de partido, porque a Dilma vence 2 eleições, apesar dela ser empichada no 2º mandato em 2016. Mas eles tiveram 5 vitórias e faz com que o PT ele se torne o partido que mais venceu eleições a partir da abertura do pleito em 89. Né? E olha que interessante, ou seja, os eleitores brasileiros, então, eles poderiam ser considerados majoritariamente de esquerda? Aí eu jogo a pergunta para quem estiver nos ouvindo e nos vendo depois. É verdade. Nós temos aí, inclusive, professor, essa condução da busca da hegemonia, ela acaba tendo interferência, óbvio, internacional, os grupos de interesse pressionando os nossos grandes grupos. Aí a gente viu nascer uma série de corrupção e de mandatos desfeitos em virtude dessas interferências de empresários, mega empresários, que passam a liderar as bancadas que eram suscetíveis aí de corrupção. E a gente passa a ver que o próprio Partido dos Trabalhadores sofre com isso, né? A gente tem uma deposição de uma presidente da República, a primeira mulher a chegar lá, e eu digo sempre que a Dilma foi mal colocada e foi mal tirada, né? Porque eu acho que ela foi uma bola da vez lá, porque entrou no momento que o PT perdeu o Zé Dirceu, que foi preso, toda aquela arquitetura. Perde Genuíno, perde Palocci, ou seja, figuras que eram ali luminares do Partido dos Trabalhadores, que teriam, de certa forma, naquela transição 2009-2010, estariam mais próximos de serem lançados como candidatos. Sim. Certamente, e muito mais alinhados até com o empresariado e outros. E quando a Dilma entra, naturalmente houve uma fragilização
né, do Partido dos Trabalhadores, mas eu diria de uma esquerda toda, que tirando aquela parte da ultra-esquerda, a esquerda extrema mesmo, que a gente tem aí com os xiitas, né, que é chamado xiitas, a gente acaba ficando no limbo entre o centro e a esquerda. E aí muita gente até confunde essa questão de um PSDB com um PMDB, né? Parece que muito. Eu já vi gente falando que o PSDB era esquerda, gente falando que o PSDB é direita. Fala, peraí, você tem que alinhar aí posições e saber quem é quem e quando. Né? Porque a gente tem aí grandes nomes da social-democracia, mas que, na verdade, nós temos o liberalismo, né? E o neoliberalismo atacado dentro dos nossos segmentos sociais, sem que as pessoas percebessem. Quem contava com o PMDB, o MDB, que agora volta a chamar assim, a gente tinha o MDB e a Arena, e viemos com isso aí da ditadura para cá, respondendo por um bipartidarismo. Aí, quando a gente chega no PSDB, nós temos aí uma nova interlocução, um neoliberalismo que vai ramificando e faz uma revolução também pelo outro lado. Eu queria até aproveitar e dizer sobre um item, informação, a manipulação da vontade do eleitor. Antes que a gente falava voto de cabresto, aquela coisa de termos os coronéis eleitorais, hoje nós temos a mídia, que eu acho que é capaz de impactar e muito, tanto que a legislação está avançando para combater a deep news, a deep fake, a fake news, que a gente vê aí com esses ataques de candidatos a outros e até partidos, com notícias falsas, texto fora do contexto, montagens de inteligência artificial, onde as pessoas são colocadas onde não estavam, falando o que não disseram, e o resultado é catastrófico. Como é que o nosso eleitor de Conceição do Pará, de Pitangui, da nossa região, hoje onde eu estou convivendo, mas a miúde, do Vale do Jequitinhonha, da minha querida Minas Novas, mesmo das capitais, como é que o eleitor que não está estudando a política, que vai às urnas só de 4 em 4 anos, que não cobra do dia a dia do seu vereador, do seu prefeito eleito, aquilo que deveria cobrar, como é que ele vai para as urnas com esse monte de informação, ainda que haja uma tentativa de combate, mas que ainda está aí todos os dias bombardeando, e agora nós começamos a propaganda eleitoral gratuita. Óbvio que nós temos muitos abusos, né? Devemos tê-los, mas como é que a gente pode falar que essa situação da mídia, o voto de mídia, vai influenciar, a partir disso que o senhor colocou, do lulismo ou do bolsonarismo? Como é que isso vai interferir? Ninguém está botando no Lula ou no Bolsonaro para prefeito. Mas é verdade, estão conseguindo fazer uma transmissão de uma herança, talvez maldita, né? Uma herança de pensamento. Ah, vou votar no fulano porque ele é Bolsonaro. Vou votar no fulano porque é Lula. Peraí, mas quem é que vai decidir a sua política local? Porque esse que você disse que é Lula ou é Bolsonaro, ele tem um partido político ao qual ele está afiliado, ele tem uma razão de ser da ideologia do partido dele, que talvez nem seja dele, que ele até vai abandonar esse partido no meio do caminho. Mas e aí, como é que fica isso, professor? A gente tem que pensar o seguinte, primeiramente, a questão do papel da imprensa, né? A imprensa, ela vai sempre, obviamente, defender determinados lados. Voltando àquela discussão lá atrás, de que ao direito do rei, à esquerda do rei, acho que sempre voltar nisso é interessante para as pessoas terem isso em mente. Então, a imprensa, ela vai jogar de acordo com os interesses do empresariado local, do grande capital, enfim. Dos interesses nacionais, e obviamente ela vai sim ter lados. A gente não pode deixar de pensar que, porque se debate muito se as pessoas, ao produzir ciência, por exemplo, se é possível produzir uma ciência neutra, ou se há, de fato, uma imparcialidade por parte da mídia, dos grandes telejornais e coisas do tipo. A gente tem que entender que não, né? Eu, Wallace, enquanto sujeito, eu não sou neutro, né? Brincando, a gente fala assim que neutralidade ela está no sabonete, né? Aquele detergente que a gente compra para lavar vasilha. O Rashid, da mesma forma, não quer dizer que aquilo que eu acredito, a minha visão de mundo, seja a mesma do Rashid e vice-versa. Claro. A gente vai ter pontos de convergência, alguns pontos que são semelhantes, e teremos, às vezes, pontos completamente diversos e díspares, né? Ou seja, completamente contrários. Mas a gente consegue aqui criar uma interlocução onde a gente coloca e consegue conviver dentro de uma realidade do contraditório. Isso é importante. Colocando isso
aqui na nossa discussão, a gente avança. A imprensa vai defender lados. Ela vai gerar determinadas influências, como ela sempre ocorreu. Não é agora, com o advento desse conceito das fake news, que há um cuidado aí que a gente tem que ter também, que fake news não é necessariamente mentira. Porque as pessoas falam assim, não, mentira sempre existiu, fake news sempre existiu, temos que tomar um certo cuidado. Por que a gente não fala que fake news é mentira? Porque em fake news pode conter mentira, mas nem toda mentira é fake news. Ou nem todo fake news é mentira, porque nós podemos trabalhar com uma informação requentada de 4, 5, 10 anos atrás, que ela serviu como papel informativo, informacional na época que ela foi lançada, mas que ela pode ser utilizada hoje como fake news. Ou seja, peraí, eu uso uma verdade para transformar aquilo e, discursivamente, eu querer dar um outro entendimento, ou um outro significado, ou uma outra interpretação hoje, que pode ajudar ou pode atrapalhar. No caso da política, ela pode atrapalhar meu concorrente, atrapalhar o partido a qual eu sou contrário, ou seja, e pode tentar vender uma imagem muito positiva, muito bacana, daquele entendimento político que eu quero defender. E aí o eleitorado, a gente tem que também pensar o seguinte, o eleitorado ele não é ingênuo. Eu não gosto de partir da ideia que o eleitorado é suscetível a influências tão fortemente assim. Porque, primeiro, independentemente do grau de escolaridade da pessoa, ela tem família, ela teve convivência nas escolas, na sua infância, ela teve convivência e tem convivência no meio de trabalho onde ela está, ela tem convivência no seu meio religioso onde está inserida, ela tem convivência nos lugares onde ela frequenta, nos bate-papos de esquina, nos botequins, qualquer lugar, ela tem ali sempre, ela está acostumada a lidar com questões durante a vida dela inteira. E aí ele se torna um tal do eleitor, porque no Brasil a gente é obrigado a votar, então você tem que ir lá votar. O que essa pessoa, esse eleitor, na minha concepção de mundo, deve fazer? Independentemente dele entender o que é direita e o que é esquerda, se o candidato tal, ele de fato defende os interesses da população ou não, para o advento do município, para as benesses do município, para o bem-estar social e geral da comunidade a qual ele está inserido, se isso está afinhado com aquilo que o Lula diz ou que o Bolsonaro diz, independentemente disso, esse eleitor ele deve buscar conhecer quem são esses candidatos, não importa se o candidato é meu primo ou ele não é meu primo. Nós temos que entender o que esse candidato defende. Ele é vereador. Por que ele quer ser vereador? Ele é candidato a prefeito. Por que ele quer ser candidato a prefeito? Eu vou votar no candidato a prefeito que tem o corte de cabelo mais bonito, que tem o terno mais arrumado, que tem a barba mais bem feita, ou eu vou tentar votar num candidato a prefeito que, de fato, mostra, por suas atitudes, mais do que pelo seu discurso, aquilo que pode ser feito e que pode ser, de fato, concretizado. O problema, quando você levanta a questão do neoliberalismo, é que no neoliberalismo a gente costuma lidar com questões mágicas, de efeito mágico. Como que se no momento em que eu clicasse num botãozinho, que eu faço um Pix hoje para você, eu clico no Pix, mando um dinheiro para sua conta. E tudo vai ser resolvido assim, num clicar de botões, tudo mágico. Aí aparecem muitos candidatos, Rachid, que eles defendem ideias mirabolantes, ideias mágicas, e como se fosse uma possível serem realizadas ou concretizadas num estalar de dedos ou num clique de botão, como fazer uma transferência via Pix ou por uma varinha de condão lá de Harry Potter. A questão é, quem são esses candidatos? Eles estão com o Lula ou estão com o Bolsonaro? Ok, bacana. Mas e aí? Quais são as propostas? O que essas pessoas já realizaram? Eu não estou aqui avaliando se fulano é formado em arquitetura, ou se ele é formado em direito, ou se ele é formado em sociologia, ou em filosofia, ou em medicina. A questão não é o candidato ter ou não ter diploma superior, o candidato ser doutor ou não ser doutor. A questão é quais são os interesses a quais essa pessoa defende. Ela está defendendo os interesses dos empresários, dos grandes empresários, do capital internacional, dos grandes investidores,
dos grandes proprietários de terras, ou ela está defendendo os direitos daqueles que são os excluídos da sociedade, que são marginalizados, que possam ser eu e você daqui a alguns dias, ou daqui a umas semanas, ou daqui a alguns anos, a gente não sabe. A gente está trabalhando hoje, está saudável hoje, mas daqui a 5 anos a gente pode não estar saudável e nem estar trabalhando. Aí a gente pode acontecer comigo e com você o quê? Irmos para a rua da amargura e passarmos a entrar numa situação de rua, por exemplo, e aí que ela se torna um ciclo vicioso, terrível, que essa pessoa não consegue sair disso. Isso pode acontecer com várias pessoas, entre elas eu e você. Agora, é mais fácil isso acontecer conosco, nós dois, do que acontecer com alguém, por exemplo, que tem um patrimônio de 15, 20, 30, 100 milhões de reais ou dólares. Entende? E aí eu entendi o seguinte, peraí, esse candidato, ele defende de fato um avanço no meu bairro? Haverá melhorias de fato no meu bairro? O que ele está pensando para a saúde pública? O que ele está pensando para a educação? O que ele está pensando para a cultura? Pensando para o lazer? Pensando para o trabalho, em renda? O que ele está pensando em relação à segurança pública? Ou seja, ou ele só está pensando em falar que vai fazer, mas que no final das contas ele vai estar assinando ali um cheque em branco, e a gente faz isso, né, no Brasil. A gente assina um cheque em branco e coloca na mão do candidato, né? É verdade. Aí, há 4 anos ele fala assim, o que eu vou fazer com esse cheque em branco, né? E muitos dos votos, inclusive no interior, acontecem assim, vota-se no vereador porque ele está ligado com o deputado tal, que o deputado tal vai falar porque está ligado lá no Brasília, porque vai fazer acontecer. Quer dizer, eu tenho dito muito isso no interior, as pessoas não sentem que a força de trabalho e a própria geração de renda delas ali localmente é capaz de produzir algo muito mais útil para a comunidade, como, por exemplo, as cooperativas, as quais não se dá tanta importância hoje. A gente vê que a cooperativa de rural, que deveria ser um negócio muito mais acessível, acaba sendo uma casta, que fica na mão de uns poucos também, que são os grandes fazendeiros, e acabam aqueles pequenos produtores. O camarada planta ali 1 hectare de mandioca, ele não tem força para tirar ali com o caminhão dele, trazer para o Ceasa, que é um centro de distribuição do estado que está em Belo Horizonte, Contagem, para poder fazer uma distribuição mais de volume. Não, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba entregando na mão do atravessador, que passa lá recolhendo aquela produção de várias pequenas propriedades para poder levar para o grande centro. E ele se dá por satisfeito. Agora, ele está esquecendo que se eles se juntassem ali 10, 20 produtores, fizerem o próprio regime de cooperativa, dessem curso aquilo que, aspas, seria comum, e as pessoas confundem muito comunismo com socialismo e com outros conceitos, né, que a gente não tem tempo aqui hoje para isso, mas eu fico muito preocupado que as pessoas não tenham essa noção e acabem votando naqueles que continuam exercendo o poder econômico, o poder capital, em cima do seu trabalho. Quer dizer, a pessoa acaba sendo explorada e batendo palma para esses políticos que ainda continuam, não, os engravatados de verdade, que estão no ar-condicionado, que estão no conforto dos seus gabinetes, e o peão está lá na obra, o peão está lá na agricultura, está no pasto, está tirando leite 4h30 da manhã com chuva e alimentando aí a sanha desses grandes empresários. Professor, nosso tempo é sempre muito curto aqui, o papo está sensacional. Eu queria te pedir para dar uma arrematada só, falando dessa possível influência do nosso judiciário atual. A gente tem um judiciário extremamente contaminado. Você bem disse, você não é jurista, mas tem uma grande compreensão, inclusive, do sistema constitucional. A gente fica triste, como professor do direito que eu sou, e outros colegas, a gente lamenta muito, né? A gente está tendo aqui presenças no ponto contra ponto, de embargadores, juízes, procuradores, advogados, defensores públicos, todos manifestam no mesmo sentido, que a gente ensina uma coisa dentro da sala de aula, no dia seguinte a gente vê o direito constitucional, às vezes, sendo rasgado em decisões, inclusive, que são provocadas não só por grupos de empresários, grupos de interesses capitais, mas também por grupos de interesses jurídicos. Há uma tentativa de mudança da filosofia dos tribunais superiores, né? O STF, numa composição bem questionável, porque de um tempo para cá vem sofrendo com esse chamado aparelhamento, né, de entra um, põe outro, põe um ministro daqui, põe outro dali. No final das contas, a gente tem decisões bastante questionáveis, porque há aí
tentativa de blindagem desses ministros, né? A gente vê que movimentos políticos são feitos dentro da justiça, quando isso não deveria acontecer. A justiça deveria ser isenta. Como nós tivemos aí o episódio da prisão do Lula e também o fenômeno da prescrição dos crimes de Lula por incompetência do judiciário, né? Aquela armação toda mal feita e envolvendo Sérgio Moro, à época juiz, torna-se depois ministro, depois demonstra a sua incapacidade política de conviver no mundo político e é afastado, aí torna-se senador, quer dizer, vem para o ápice do legislativo com um voto altamente viciado de quem elegeu alguém por uma ideologia que achou que era o Batman, achou que era o super-homem que vai salvar o país. Deus me livre se aquilo tivesse candidatado a presidente da República, que teria até chance de ser eleito nessa visão populista que as pessoas ainda têm do Estado, que é pai, que deve resolver tudo. Mas, voltando aqui à pergunta final, o que o senhor acha que pode acontecer nas eleições municipais de 2024 com a influência desse nosso judiciário aí no contexto nacional, mas que acaba chegando até a nossa eleição municipal? Você falou uma série de coisas, acho que são importantes. Primeira coisa, eu vou fazer um pequeno contraponto contigo, que quando você fala, eu até entendo pela sua formação, quando você fala de uma justiça isenta, por exemplo, está dentro dos moldes de um pensamento liberal, iluminista, que aí eu vou tentar bater um pouco. Volta naquela velha questão. Há, de fato, uma isenção nesse sentido? Quer dizer, pelo ideal, aquilo que estaria escrito, aquilo que estaria na literatura do pensamento clássico do liberalismo, lá do século XVIII, XIX e do iluminismo, enquanto corrente filosófica e de emancipação humana, a gente tem, de fato, e autores aí do passado, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu e outros, e indo lá atrás, mais ainda, né, para Hobbes e para Locke, quando você fala desse estado absoluto, enfim, que provém tudo, né? A gente tem aí uma série de elementos teóricos interessantes, mas que, a meu ver, eles não se realizam na sua materialidade. Aí é onde está meu pequeno ponto crítico em relação a isso, meu pequeno contraponto em relação ao que você disse. Por que eu estou dizendo isso, Rachid? Porque, de fato, seria possível, dentro das N contradições que nós temos no sistema capitalista, a gente teria condições, e dentro das nossas limitações enquanto sujeitos, enquanto nações, de forma geral, estados, de forma geral, a gente teria condições de ter uma justiça, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, que fosse, de fato, isenta. Eu falo isso porque, historicamente, não é o que tem sido mostrado, né? Então, é nesse sentido que eu falo da questão concreta, material. Aí eu trago para a sua colocação de hoje em relação às disputas eleitorais em 2024, as prefeituras, as mais de 5 mil prefeituras Brasil afora, e para os cargos de vereança, né? E pensarmos o seguinte: a justiça brasileira, né, na sua representação aí mais nítida para a sociedade, né, nessa ideia do judiciário, por exemplo, e que esse judiciário, que a partir dos anos 90, eu tenho que voltar lá nos anos 90, que é a partir dos anos 90, inclusive com o impeachment do Collor, em 92, que passa a ser televisionada. Ou seja, se gera uma geração sendo gestada, 30 anos, basicamente, ou um pouco mais, de pessoas que acompanham os desenvolvimentos e as danças de cadeiras do judiciário brasileiro por meio da mídia. Aí, eu te digo, faço uma pergunta retórica: é possível ser isento no momento em que o Rachid, se torna um ministro da dita Suprema Corte Brasileira, se torna uma pessoa pública e que entre 11 ali vai tomar decisões que vão afetar diretamente o espaço da sociedade em N esferas? Só que você agora é televisionado, você sai nas redes sociais, você dá entrevistas em programas de televisão, você se torna uma figura que extrapola o campo do jurídico. Ou seja, você não está mais circunscrito ao jurídico. Você
se torna uma pessoa que se torna de certa forma, um termo que se usa muito hoje, está em moda, um player, né? Você se torna essa pessoa que está ali e que ela vai influenciar, quer queiramos, quer não. Porque ela também defende... Midiático influência. Exato. Ele se torna um influencer, ele se torna uma figura que vai pautar dentro dos seus interesses. Aí dentro de um sistema liberal, constitucional, a meu ver, burguês, numa perspectiva marxista, ele vai defender interesses. E os interesses do judiciário, a meu ver, eles sempre serão interesses defendidos em prol da classe mais abastada do Brasil e mais abastada do mundo, que é chamada desde o século XIX como classe burguesa ou classe capitalista. É isso. Professor, eu queria te agradecer muito por essa participação, de falar que já fica um convite para a gente voltar, depois das eleições, dos resultados, a gente fazer uma análise estatística e o mapa do Brasil, como é que vão ficar as prefeituras, se essas influências vão se confirmar, até onde, né? Como é que está essa questão de aceitação, aprovação do governo Lula, aprovação do governo do ex-presidente Bolsonaro, como é que fica isso na balança do voto municipal, porque eu acho que é de extremo interesse as pessoas começarem a pensar, e talvez até com um ditado, né, que é um lema de uma multinacional, salvo engano, da Coca-Cola, né, é pensar globalmente e agir localmente, né? As pessoas precisam pensar o mundo e agir no voto municipal como se estivessem votando de fato com aqueles que vão mudar a sua vida, que vão fazer diferença no dia a dia. Então fica aqui o meu abraço, o reconhecimento aí para o seu trabalho, bacana lá no Centro de Idiomas e Outros Estudos, que tem o site próprio, o Wallace Armani, né, que está aí. Procure no Instagram, você que está nos assistindo, procure mais informações sobre todas as atividades do professor Wallace. Um grande abraço e até a próxima, professor. Muito obrigado. Obrigado, Rachid. Tchau.